Eu completei um ano de Toronto essa semana, né? Então, pra quem não me conhece, eu morei em Vancouver, né, durante 2 anos e meio e em Toronto durante um ano. Cheguei aqui dia 30 de setembro e hoje eu vou fazer um vídeo tentando contar um pouco sobre as minhas impressões da cidade, por que eu gosto tão mais daqui do que de Vancouver, responder as perguntas que vocês deixaram no Instagram sobre a cidade, sobre a comparação com Vancouver, sobre... Bom, tudo que vocês perguntaram aqui no Instagram, tá? Lembrando o seguinte, eu, Kitty, não gosto de Vancouver. Isso não significa que a cidade é uma cidade ruim, não significa que você deva basear a sua escolha de cidade na minha opinião e na minha vivência, né? Então você tem que fazer a sua pesquisa, a sua visita exploratória, você tem que, né, criar a sua própria opinião sobre não somente Vancouver, mas qualquer outra cidade aqui no Canadá, tá? Então esse vídeo é pra contar, então, a minha experiência aqui, tá bom? Só pra explicar também, durante o tempo que eu tava em Vancouver, eu vim aqui pra Toronto uma vez pra fazer uma visita exploratória, já que eu já sabia que eu não queria morar em Vancouver. E não somente eu fiz a visita exploratória pra Toronto, mas eu fiz também pra Ottawa, em Montreal, também fui pra Winnipeg, fui pra Edmonton, fui pra Calgary, então eu fui pra alguns lugares aqui pra ver, então, qual era o lugar onde eu me sentia mais em casa. O lugar onde eu me senti mais em casa foi Ottawa, né, a capital do Canadá. Porém, todavia, entretanto, meu marido sempre gostou de Toronto e queria morar aqui em Toronto, e no final das contas a gente decidiu que ia vir aqui pra Toronto. Quem sabe no futuro a gente vá pra capital, como eu gostaria de ter ido. Mas, no final das contas, apesar da gente ter vindo aqui pra Toronto em vez de ter ido pra capital, eu adorei Toronto, tá? Então, assim, eu não tenho muito o que reclamar. Eu gosto dos lugares onde eu vou, eu gosto das coisas que eu vejo. Eu passo muito tempo da minha semana dentro de casa, mas nos finais de semana, normalmente eu tô na rua, junto com meu marido, junto com os meus amigos e aproveitando o que a cidade tem pra oferecer, especialmente agora no verão, né? Acabou o verão, mas assim, durante o verão eu saí um bocado mais, né, com os meus amigos pra poder curtir as coisas diferentes que a cidade oferece. Até acompanhar os meus amigos a lançar machado contra um alvo, eu fui. Então, assim, só pra vocês entenderem o nível de coisa que tem pra fazer aqui. Até concurso não, até disputa de lançamento de machado aqui tem. Olha só que loucura. Então vamos aqui às primeiras mensagens que vocês deixaram pra mim no Instagram sobre as coisas que vocês queriam que eu falasse no vídeo. Comparar qualidade de vida, comportamento das pessoas entre BC e Ontário. Então vamos lá. Eu acredito que tanto a qualidade de vida quanto o comportamento das pessoas em Vancouver, eu não posso falar sobre toda a BC nem sobre todo Ontário, tá? Eu posso falar sobre Vancouver, onde eu, né, estive, e Toronto, que é onde eu tô morando, e talvez Ottawa, né? Mas ainda assim, Toronto e Ottawa eu acho muito diferentes, então vamos falar sobre essas duas grandes cidades. Eu acho que sim, as pessoas elas têm uma qualidade de vida maior e um comportamento mais relaxado em Vancouver do que aqui. Aqui eu acho que tem uma vibe mais de trabalho, tem uma coisa mais de pressa, tem uma variedade maior de coisas para se fazer, mas ainda assim tem um pensamento mais de trabalho. Não que isso diminua o quanto eu gosto da cidade, por exemplo, o quanto meu marido gosta da cidade. Às vezes a gente tem esse estilo de vida mais, digamos, menos relaxado, né, e mais trabalho, então por isso a gente se identifica mais com a cidade. Recentemente também surgiu um post no Facebook de um rapaz dizendo que ele não estava gostando de Toronto, né? Ele já estava tendo uma experiência aqui. Ele citou várias coisas diferentes, né, da experiência dele aqui, e alguns de vocês pediram para eu comentar, né, sobre o relato dele. E eu expliquei, olha, o perfil dele e o meu perfil familiar são perfis diferentes. Então, assim, eu não tive as mesmas impressões que ele, eu não passei pelas mesmas coisas que ele, e eu não tenho o que opinar. Assim, cada um tem a sua vivência e a gente respeita a vivência de cada um. Ele teve uma vivência ruim, tem um monte de gente que tem vivências ruins, tem um monte de gente que tem vivências boas, e eu tenho uma vivência muito boa aqui em Toronto, tá? Então, é por isso que eu digo que vocês têm que sempre ser donos do processo de vocês e vocês fazerem as próprias pesquisas e avaliarem pro caso de vocês se alguma coisa é boa ou não. Segunda questão, o que foi mais difícil de enfrentar nesse um ano? Olha, eu acho que pra mim foi um pouco mais difícil no começo, quando eu vim pra cá, porque eu sentia muita falta dos meus amigos de Vancouver. Assim, foi muito difícil. Eu fui pra Vancouver em fevereiro e depois eu fui em abril novamente, estou indo agora em dezembro novamente. E eu sinto muita saudade deles, muita, assim, são pessoas que vão estar sempre no meu coração, então tá longe é difícil,
né? A família que a gente meio que construiu aqui no Canadá, sabe? Eu não vou desenvolver muito não, daqui a pouco eu começo a chorar. Então deixa quieto. Custo de vida. Então, custo de vida é alto. O custo de vida é alto, não tem jeito. A gente tem um custo de vida em casal de em torno de uns $4.000, né? A gente mora num apartamento que tá tudo incluso, né, no aluguel, mas ainda assim é um aluguel caro. Aqui o aluguel em Toronto é uma coisa absurda e eu acho que a tendência é continuar subindo. E eu tenho visto muitas pessoas saindo daqui para ir para outros lugares por causa do custo de vida. Então, se você tá querendo vir em família, se você tá querendo vir fazer programas que às vezes são muito caros, às vezes Toronto pode não ser a melhor opção para você por conta do custo de vida, tá? Ainda mais com esse dólar, né, que tá subindo e tudo mais, e o nosso dinheiro tá desvalorizando cada vez mais. Bom, resumo, é isso. Se você quer um custo de vida mais baixo, Toronto talvez não seja a melhor opção para você. O que tem em Toronto e não tem em Vancouver? Eu acho que aqui tem uma variedade maior de tudo, sabe? Até a comida, assim, por mais que, por exemplo, a comida japonesa em Vancouver possa ser mais gostosa do que a comida japonesa aqui, por exemplo, eu acho que aqui eles realmente entendem o que é pimenta. Então, se você vira para uma pessoa e fala, é apimentada essa comida? Eles vão falar sim ou não, e aí normalmente é verdade. Em Vancouver eles não têm noção do que é pimenta, então eles falam que não é apimentado e quando você põe na boca é um negócio horroroso. Em Vancouver eu não tinha muita coragem de explorar muitos restaurantes diferentes, então eu me atinha aos que eu gostava e que eu sabia, e normalmente eu comia exatamente os mesmos pratos porque eu sabia que aquele prato não era picante. Aqui não, aqui a gente vai todo final de semana num lugar diferente, a conhecer um restaurante diferente, e quando eu pergunto, é apimentado? A pessoa fala que não, então eu sei que eu posso comer. Tem restaurante coreano que normalmente é mais apimentado, a pessoa que entende o que é pimenta. Então assim, eu tenho muito mais a vontade de explorar, vontade de conhecer, vontade de passear, a vontade de fazer coisas diferentes aqui em Toronto do que eu tinha em Vancouver. Mas eu também tinha uma birra com a cidade, então assim, a birra com a cidade me fazia não ter vontade de querer conhecer a cidade também. A cidade propunha passeios e atividades que não faziam parte das coisas que eu gostava de fazer, então eu acho que faz assim um certo sentido. Eu sou muito mais urbana, né? Resumo. E aqui tem mais comida brasileira também. O que quando a gente tá com saudade faz uma diferença. O que te faz feliz em Toronto? Gente do céu, isso é uma pergunta que é muito difícil de responder. Foi muito difícil pra mim ter que explicar pra vocês por que eu não gostava de Vancouver, né? Então, pra mim também é muito difícil explicar por que eu sou feliz aqui em Toronto, por que eu gosto de Toronto. É uma coisa muito mais de sensação e da vibe da cidade, daquilo que a gente olha ao redor e acha lindo, sabe? Por mais que eu conseguisse olhar pra Vancouver e achar uma cidade linda, como, né, quando eu fui como turista, eu olhava pra cidade e falava, meu Deus do céu, essa deve ser a melhor cidade do mundo pra se viver. Se eu estivesse olhando como turista, mas como moradora eu não gostava. Aqui eu olho, por exemplo, pro céu azul e pros prédios e assim, essa coisa super urbana, e eu fico assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque eu sou assim, né? Eu prefiro ver prédio do que ver um monte de montanha e um monte de mato e um monte de praia, assim, faz parte. Cada um com a sua maluquice, né? Impressões negativas fora da caixinha. Então, eu fiquei um pouco... Eu acho que eu já falei isso aqui antes, eu já falei também no Instagram. Eu fiquei um pouco impressionada com a falta de delicadeza e de educação, de gentileza de funcionários públicos aqui. Então, assim, já tive atrito com funcionários no Service Ontario, já tive atrito até com motorista de ônibus, gente. Então, assim, eles têm uma certa má vontade aqui em Toronto. E no começo eu tinha, assim, uma certa implicância com o metrô. Mas hoje em dia eu já comecei a aprender a valorizar o metrô e a falta de internet no metrô. E o metrô de uma forma geral. Só me chateia um pouco essa necessidade que eles têm de ficar fazendo obra e ficar parando tudo e botar shuttle bus. E ai meu Deus do céu, quando a gente quer passear no final de semana tem que ficar pegando aquele shuttle bus e ficar preso na Eglinton porque aquele trânsito não anda. Então faz parte, assim, coisa de cidade grande nem é o fim do mundo, né? Então... não posso dizer que tenho algumas impressões negativas que sejam muito fora da caixinha, porque hoje em dia eu acho que eu também me acostumei, então eu não fico sofrendo ou reclamando por causa disso, sabe? Se as pessoas são de fato mais abertas em Toronto. Olha, eu acho que as pessoas são bem abertas aqui em Toronto. Eu vi outro dia na internet um vídeo do que parecia ser um protesto de ódio contra a comunidade LGBT aqui em Toronto. Eu não entendi como isso é possível aqui em Toronto,
Eu imagino que vai haver um contra-protesto contra isso, né? Eu não imagino, na verdade, isso aqui no Canadá, mas eu não conheço o Canadá todo e eu também, né, não tô a par de todas as notícias do Canadá todo, mas isso aqui em Toronto me pareceu um pouco esquisito. E eu também já tinha ouvido algumas pessoas relatando que tinham sofrido algum tipo de preconceito por serem homossexuais, mas eu acho que, em comparação com o Brasil, por exemplo, não dá nem pra comparar, né? Então, assim, eu vou ficar quieta pra não comparar, porque não tem comparação. Agora vamos falar sobre clima. Então vamos lá. Aqui faz um inverno bem pesado, tem bastante neve, faz frio, né? Muito frio. Mas honestamente, assim, não é uma coisa que me assusta. Aqui é uma cidade bem seca no inverno, então o que pega mesmo é o vento. Então se você tá no vento, aquele vento cortante, aquele vento que, ai, socorro, aí sim fica bem frio. Então se tiver, sei lá, menos 20, mas não tiver ventando muito, é bem tranquilo. Aqui não tem uma neve boa pra brincar na neve, então isso me deixa muito chateada, porque eu gosto muito de brincar na neve, apesar de ter 31 anos na cara, né? A gente descobre outras formas de ser criança, né? E brincando na neve é a minha. Aqui perguntaram também pra mim as minhas primeiras impressões, o que mudou nas minhas primeiras impressões, então eu acho que a coisa mais marcante que mudou pra mim nas minhas primeiras impressões foi com relação ao que eu falei antes do transporte público, né? Então eu aprendi a gostar, que é uma coisa que era uma das coisas que me fazia contar pontos negativamente para Toronto, era o transporte público daqui, mas eu aprendi a gostar. Escolheria de novo a região que escolheu para morar? Então, quem escolheu essa região para morar foi o meu marido, né? Porque ele tem um amigo que mora aqui do lado. Se fosse para eu escolher uma região para morar, eu acho que eu gostaria de morar ali pela região da Lawrence, Eglinton, onde tem um monte de brasileiro, né? Eglinton, né? Então, eu gostaria de morar lá, eu acho uma região bem legal, apesar da Eglinton estar em constante construção. Então, assim, já deve estar uns 20 anos fazendo aquela construção ali, porque, meu Deus do céu, não acaba nunca, né? Quantos dias de sol em Toronto? Então, desde que eu vim aqui pra Toronto, eu tirei o sol daqui, na verdade eu tirei a chuva de Vancouver e joguei pra cá, né? Então, aqui desde que eu cheguei, tem tido mais dias chuvosos do que o pessoal fala que tem normalmente. Mas ainda assim, aqui tem dias lindíssimos, um céu azul lindo, 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 que eu não posso ver esse céu azul, que eu quero filmar o céu azul, mostrar pra todo mundo esse céu azul maravilhoso. Eu acho que deve ser maluquice de carioca também, porque carioca, né, gosta, tá acostumado, eu acho, mais, né, com ter um dia bonito. Então eu fico doida quando faz assim um dia lindo. Adaptação Vancouver versus adaptação Toronto. Gente, é muito injusto eu falar sobre adaptação quando o meu processo de adaptação ao Canadá, de uma forma geral, aconteceu em Vancouver e ele demorou muito tempo. Assim, a gente acha que a gente tá adaptado, a gente acha que tá tirando tudo de letra, mas assim, demora muito tempo pra gente realmente se acostumar e se adaptar a um país novo, a uma cultura nova, a uma cidade nova. E o meu processo de adaptação em Vancouver ele foi muito duro e aqui foi muito tranquilo. Então, assim, eu já gostei da cidade de cara, eu já tava tranquila na cidade de cara, eu tinha ali os meus problemas no começo, mas assim, pô, eu esqueci desses problemas numa rapidez muito maior do que em Vancouver. Tenho muita vontade de saber se em Toronto tem bares pra motoqueiro, bar estiloso. Eu não sei, alguém sabe? Eu acho assim, aqui também não tem muito motoqueiro, né, gente? Porque, primeiro que eu acho que moto deve ser um negócio caro e as motos elas têm que seguir as leis de trânsito como um carro, né? Então, às vezes, por conta disso, talvez seja mais interessante ter um carro, até porque o carro vai te proteger do frio e a moto não. E a moto vai derrapar mais no inverno do que o carro, fora que o seguro da moto não é barato. Então, eu falei mais sobre a moto do que o bar de motoqueiro, né? Mas então eu não sei, se alguém souber, responde aqui embaixo. Gostou da região onde você mora? O que tem de bom ou ruim? Iria pra outra região de Toronto? Então, como eu falei, eu iria pra Lawrence. Eu até que gosto da região em que eu moro bem perto do metrô. Eu moro numa região onde tem bastante coisa, só que é a última estação do metrô, né? Então, assim, pra chegar no centro demora um pouquinho. A gente sempre vai pegar todos os negócios de shuttle bus pra conseguir, né, nos finais de semana, se tiver alguma estação fechada, eu sempre vou ter que pegar shuttle bus pra sair e fazer alguma coisa, que também não é um grande problema. Só tem que, né, recalcular o tempo que eu vou demorar pra chegar nos lugares. Eu moro num bairro coreano e tem muito restaurante oriental, tem muita coisa oriental e às vezes quando a gente cansa de comer comida oriental, acho que esse é o ponto negativo. É cansar de ver os mesmos restaurantes orientais e aí querer variar um pouco, aí tem que realmente ir pra outro canto pra poder
comer uma coisa um pouco diferente, né? A região específica em que eu moro, tá? Principais diferenças no dia a dia entre Toronto e Vancouver. Bom, eu acho que aqui, por ser uma cidade bem maior, você demora bem mais para chegar em qualquer lugar. Né? Em Vancouver, você tá mais rápido, né? Você sai do centro. Eu morava em outra cidade, eu morava em Burnaby, e pra ir do college que ficava em Vancouver até a minha casa, eu demorava o quê? 20 minutos de metrô, e aqui né, eu ir da minha casa até o centro pelo menos 40, 50 minutos. Mas assim, faz parte, eu tô numa cidade muito maior também. Tem gente que demora 3 horas pra chegar em casa depois de sair do trabalho, né? Então, os maiores desafios nessa cidade. Olha, eu acho que o maior desafio é encontrar apartamento. Porque aqui o mercado imobiliário é muito doido mesmo. É muito rápido e se você perder a oportunidade de fazer aquela aplicação ali na hora, daqui 2 minutos alguém já pegou aquele apartamento. Principais diferenças entre Vancouver e Toronto na questão lazer. Esse vídeo ficou mais uma comparação, né, entre Vancouver e Toronto do que falando sobre Toronto, mas tudo bem. Eu acho que assim, Toronto tem mais coisas a fazer que talvez não envolva tanto a natureza. E Vancouver tem muito mais coisa para fazer do lado de fora, na chuva, no mato, na praia, na montanha, na neve e tudo mais, tá? Então assim, eu acho que aqui talvez os hábitos de lazer eles sejam mais internos e talvez em Vancouver mais externos. Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, talvez tenha ficado um pouco enrolado porque eu não ensaiei as respostas, eu nem sabia o que eu ia responder com as perguntas que eu ia ler aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!